Seja muito bem-vindo ao Produtividade à Prova de Caos, o podcast onde a produtividade não é só sobre fazer mais, mas sim sobre fazer melhor. Aqui tratamos o tempo como um recurso estratégico para trabalhares melhor e viveres melhor. Seja muito bem-vindo, estamos de volta depois de umas semaninhas parado. O podcast teve assim mais para segundo plano, houve muitas coisas a acontecer nos bastidores, mais alunos a entrar, novos projetos, mais responsabilidades, alguns desafios pelo meio e portanto foi ficando mais pelo caminho e mais para segundo plano. Mas há uns tempos dei por mim a pensar, Helena, o podcast é uma coisa importante para ajudar mais pessoas a sair do caos. Como é que nós podemos facilitar isto, simplificar isto? Eu estou sempre a arranjar formas de tentar simplificar a minha vida. Que tal simplificar o podcast, a gravação do podcast? E dei por mim a pensar, ok, no Spotify, no YouTube, muitas vezes as pessoas estão mais a ouvir do que a ver, provavelmente não será muito importante estar a minha cara gravada. Podemos gravar apenas a voz e isto já ajuda já a poupar muito tempo em termos de edição de vídeo, em termos de mudar de roupa, maquilhar, a altura do dia mais específica por causa da luz e portanto isto acaba por ajudar-me a gravar em qualquer altura, em qualquer lugar e facilita bastante o trabalho mesmo em termos de edição de vídeo. Portanto, fica já aqui um insight para ti, para colocares o perfeccionismo de lado e, tendo em conta a fase da tua vida, como é que podes implementar um projeto gradualmente e de forma mais simples. E foi isso que eu fiz. E isto até entra muito aqui no tema que eu te quero trazer hoje. Basicamente, o que eu vou fazer contigo hoje é fazer o planeamento da tua semana. As etapas que são importantes tu seguires para teres uma semana produtiva. E como é que nós vamos fazer isto? Porque, assim, uma semana produtiva não se mede pela quantidade de tarefas feitas, mas sim pelo quanto ela te aproxima da vida que tu queres construir. Portanto, hoje o que eu vou fazer contigo é partilhar um passo a passo que eu aplicaria se me pedisse ajuda para organizar a tua semana. E este episódio é sobre planeamento estratégico, com foco no que realmente importa, nos teus objetivos, no teu tempo e, muito importante, no teu bem-estar. E qual é a primeira etapa? É importante, antes de abrirmos qualquer agenda que seja, calendário, a primeira pergunta ser, e era isto que eu te perguntaria, o que é que tu queres realmente alcançar? Qual é a tua visão de futuro? Porque sem esta clareza, a tua semana torna-se apenas uma sequência de tarefas urgentes. Sempre em reação, sempre em modo reativo, sem direção. Quando tu tens um objetivo claro, cada tarefa passa a ter um sentido. E tu acabas por ter um critério para dizer sim e não com muito mais segurança, porque muitas vezes nós dizemos sim a tudo e mais alguma coisa com medo de perder oportunidades. E tu, ao teres clareza da tua visão de futuro, do teu objetivo de longo prazo, médio prazo, curto prazo e as metas importantes para lá chegar, é muito mais fácil tu depois entenderes em cada semana que ações é que são importantes, que ações é que são prioritárias, o que é que eu vou dizer sim e o que é que eu vou dizer não, para não sobrecarregar a minha semana e coisas importantes ficarem constantemente de lado. Depois, eu vou-te pedir, e pedir-te-ia para fazeres um que eu chamo brain dump. Que é isto do brain dump? É tu tirares tudo da tua cabeça e colocares num local específico. Dividires em tarefas pendentes, tarefas recorrentes e tarefas novas. E depois de teres essa estrutura por colunas, vais avaliar a prioridade. O que é urgente? O que é importante? E o que é que pode esperar ou ser delegado? Este passo, o que é que vai permitir? Vai-te libertar espaço mental e evitar esquecimentos. Porque se continuas a confiar na tua cabeça para te lembrar daquilo, para te lembrar de tarefa, de um compromisso, de uma consulta, tudo e mais alguma coisa, esquece. Primeiro, isto causa uma fadiga mental descomunal. A tua capacidade de concentração vai ser muito mais reduzida, vais ter que trabalhar mais horas para conseguires fazer todo o teu trabalho e vais entrar constantemente no caos. Portanto, isto é um passo muito importante, despejares tudo, fazer um brainstorming de todas as tarefas que podem existir, que estão pendentes, novas tarefas, tarefas recorrentes, para tu teres um repertório, um sítio específico a que recorrer sempre que queres consultar as tarefas que tu tens
para fazer. E depois, o que é que vamos fazer aqui? O terceiro passo é escolher tarefas que impulsionam os teus objetivos. E a pergunta que eu te faria é: o que é que vai aproximar-te mais dos teus objetivos esta semana? E acredita, esta pergunta é muito poderosa. Porque, primeiro, se tu não tens noção, se tu não tens uma resposta rápida a esta pergunta, é sinal de que ainda não há uma boa clareza nos teus objetivos. E, portanto, se calhar o ideal é voltares ao passo 1 para pensar um pouco, não precisa de ser objetivos para daqui a 10 anos. O que é importante neste ano? Tendo em conta uma visão que eu tenho no meu futuro. O que é importante eu fazer este ano? Isto é muito importante. E evita que o urgente engula o importante, porque muitas vezes o que é que acontece? Se eu não tenho esta noção, eu vou andar em modo reativo a aceitar tudo e mais alguma coisa, no modo apaga-fogos, e o importante, que não tem propriamente uma urgência, vai ficando sempre adiado. E a verdade é que o progresso real está nas tarefas que são importantes, que não gritam urgência, porque elas constroem este teu futuro. E até utilizo aqui um exemplo prático para te ajudar também nesta reflexão. Imagina que teres estabilidade financeira é um objetivo importante para ti, é um valor importante para ti. Mas sentes que ainda não tens essa estabilidade financeira. Ok, o que é que eu posso fazer para garantir essa estabilidade financeira? Se calhar preciso de, daqui a 1, 2 anos, ter, ou 1, 2, 3 anos, até 5, se conseguires fazer essa definição, definires um fundo de emergência, o valor de um fundo de emergência. Muitas vezes o valor de fundo de emergência tu não consegues em poucos meses, precisas de anos. Precisas de 1 ano, de 2, para sentires essa segurança financeira, para poderes até teres mais margem para te dedicar ao negócio full time, porque estás mais confortável a nível de finanças. E portanto, tu tendo essa visão, tu sabes que por mês o que é que tu precisas de fazer para acumular essa poupança. Vou reduzir os gastos, as despesas, vou aceitar menos compromissos que exijam gasto de dinheiro, vou jantar menos vezes fora, ou vou não pedir tantos takeaways diariamente. É muito importante que haja esta reflexão para tu entenderes se estás a progredir semanalmente. Depois vamos construir a tua agenda e entramos agora na quarta etapa, vamos construir a tua agenda com 5 tipos de blocos. Blocos realistas e funcionais. Primeiro, blocos de trabalho profundo, sem a mesma prova de distrações, é flow total. Pensa numa altura do dia em que é mais provável que isso aconteça. Blocos operacionais ou administrativos, por exemplo, responder a e-mails, organização, tarefas mais técnicas. Depois, blocos para responsabilidades pessoais, como por exemplo, consultas, ir buscar os filhos, cuidar dos filhos, tarefas domésticas. Blocos de recuperação, por exemplo, pausas reais, autocuidado, exercício físico. E espaço para imprevistos. Não encher tudo até ao limite. Teres um espaço, uma margem de manobra para a eventualidade de imprevistos. Porque a verdade é, o planeamento eficaz não é uma agenda cheia. É o que te permite, de forma sustentável, seres produtiva, sentires leveza, seres consistente nos teus objetivos. E depois vamos para a quinta etapa, que é o planeamento não é só colocar tarefas num calendário. No planeamento inteligente considera os teus picos de energia ao longo do dia, como varia a tua energia ao longo do dia, porque depois é muito mais fácil tu gerir tarefas, organizar as tarefas ao longo do dia. Considera os teus limites físicos e mentais. Em vez de trabalhares horas e horas e horas a fio, tu vais estabelecer limites de horários de trabalho, porque tu sabes que a partir de determinada altura tu já não tens energia, já é importante recuperares para no dia a seguir voltares a ser produtivo. Considera o que te distrai e o que te ajuda a focar. Por exemplo, há uma altura do dia em que é mais fácil haver interrupções. A tua equipa interrompe-te mais para pedir a tua ajuda, os teus filhos estão em casa e, portanto, vão muitas vezes ao escritório. Se calhar nessas alturas, se essas interrupções não forem
possíveis de serem geridas, não vais colocar tarefas que exijam tanto do teu foco. Se calhar vais colocar tarefas mais operacionais, mais técnicas. E em alturas do dia em que és menos interrompido, vais colocar tarefas de maior foco. O planeamento inteligente considera também como é que tu podes contornar a procrastinação. Claro que a procrastinação tem vários fatores, tem várias origens, internas e externas. Pode ter a ver com características tuas, mas também pode ter a ver com características da própria tarefa. Se tu souberes que determinada tarefa tem uma determinada característica, por exemplo, é aborrecida, por exemplo, um relatório. É uma tarefa que é importante, mas é aborrecida, é chata, é monótona. Eu tendo isso em consideração e sabendo que é uma tarefa que eu tenho que fazer, que está nas minhas tarefas pendentes, como é que eu posso, nesse bloco de trabalho, ser mais eficaz na redação do relatório? Em vez de ser lento e demorar várias horas a escrever o relatório, como é que eu posso fazer este relatório em menos tempo? Se calhar vou colocar algum desafio, vou escrever mais palavras, vou tentar bater um recorde de palavras, vou fazer uma gamificação no própria tarefa. Que é isto da gamificação? É eu definir, lá está o que eu dizia, um recorde, vou escrever X palavras em 15 minutos, em 30 minutos. Isto, apesar de tu até poderes chegar ao final dos 30 minutos e veres que não conseguiste cumprir com essas palavras, tu ao menos já avançaste. Deu-te um boost de energia, de motivação. É importante que sempre que identifiques tarefas que tens mais facilidade em procrastinar, que penses como é que eu posso contornar isto. É importante que no teu planeamento consideres também tempo para ti e para os teus. E não só ao trabalho. No planeamento é importante que haja momentos de recuperação, momentos de autocuidado, momentos em que queres estar com a tua família, com os teus amigos. Um bom plano respeita o teu ritmo e respeita o que é importante para ti. Não se trata só de trabalho. É uma gestão da tua vida. E a tua vida não é só trabalho, é uma parte da tua vida. É importante que o planeamento e a organização reflita as várias áreas da tua vida. 6º passo, rever para conseguir evoluir a cada semana. O que é que isto quer dizer? No final de cada semana é importante que respondas a 3 perguntas, porque isto vai-te ajudar a evoluir. O que é que funcionou e eu quero repetir? O que é que me prejudicou e posso ajustar na próxima semana? O que é que pode melhorar para a próxima semana? Pontos de melhoria. Planeamento é um processo que está em constante evolução, não é perfeição, é melhoria contínua. Se não há este espaço para refletir sobre o que passou, sobre o que correu bem, sobre o que correu menos bem, como é que te sentiste, como é que estava a tua energia, vão haver erros que se vão perpetuar nas semanas e vão levar-te constantemente para o caos. Esta autoconsciência é fundamental. 7ª etapa e última, o que este método evita, e é importante que tenhas isto em consideração, porque isto também te dá mais sentido de recompensa, porque muitas vezes o planeamento é algo que há alguma resistência em fazer, porque não tens propriamente um resultado palpável ali. A nossa motivação é muito alimentada por isto, por recompensas que tu recebes em determinado momento. Porque é que nós cedemos mais facilmente a tarefas urgentes? Porque eu sei que ao cumprir com aquela tarefa vou resolver este problema. O planeamento é muitas vezes procrastinado porque tu, mesmo que tu planeias, não vais sentir nada ali naquele momento. Embora com o tempo vais sentindo diferenças. Eu, por exemplo, no meu caso concreto, sinto uma leveza brutal e uma gestão de ansiedade muito maior. Eu, se começar a semana sem organização da minha semana, sinto-me ansiosa, sinto que estou a começar a semana de forma ansiosa e isto depois prejudica a concentração. Isto é algo que também vais reconhecendo com o tempo. Mas eu quero que tu entendas que com esta estratégia, com este método, tu vais evitar acumular tarefas eternamente, vais evitar cair em ciclos de caos e burnout, vais evitar procrastinar constantemente, vais evitar ver os teus projetos constantemente parados e a ganhar pó na gaveta por meses e vais evitar sentir que nunca tens tempo para ti. Portanto, é isto que eu quero que tu entendas. Planeamento estratégico é liberdade,
É liberdade, é trazer-te leveza, mas com uma direção, porque estamos todos a caminhar para um sítio. Toda a gente tem objetivos, eu tenho a certeza que toda a gente aqui tem objetivos. Podes é não ter clareza sobre eles, mas tu tens. Agora é importante que tenhas essa clareza para diariamente, semanalmente, tu te dirijas em direção a esses objetivos. Espero que tenha ajudado. Se ajudou, partilha este podcast com alguém que sintas que possa precisar destas estratégias. Se ainda não subscreveste o canal, convido-te a fazê-lo para receber as notificações de novos episódios. E lembra-te, para dominar o tempo é preciso estratégia, mas o verdadeiro poder está em dominar-te a ti mesmo.